Deus não quer ser honrado para mudar algo nele. Ele quer ser honrado para mudar algo em nós, para mudar algo em mim e em você. Resumo do livro Uma Questão de Honra, do autor Luciano Subirá. Então, o que é o livro Uma Questão de Honra? Eu encontrei aqui, eu acabei comprando esse livro e me interessei muito pelo assunto, para tirar algumas dúvidas e tal. E esse é um livro que fala sobre que uma das formas que nós temos para honrar a esse Deus é através dos dízimos, das ofertas, das primícias. E assim, algo que o livro aborda muito, que eu gostei, é que ele fala que não é só nas primícias, nos dízimos e nas ofertas que nós temos que honrar a Deus. Nós temos que honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso foi a mensagem assim que eu mais gostei do livro. E é isso que você vai aprender nesse livro, Tem muita lição, é muito impactante esse livro, gostei demais. E eu fiz a parte 1 do resumo, tá? Eu fiz a parte 1 aqui. E se caso ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E bora aprender com o livro Uma Questão de Honra. A importância de ler e entender a palavra de Deus. Creio que para sermos transformados em qualquer área, primeiramente precisamos de um entendimento bíblico correto. Então esse livro ele passa essas ideias de como ter esses ensinos bíblicos corretos sobre dízimos, ofertas e primazias e como é importante honrar a Deus. Como que é importante que Ele aceite o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa primazia. Amém? Então a importância de ler a Bíblia e entender, pedir sabedoria para o Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos, antes de ler a Bíblia, antes de fazer qualquer coisa no nosso dia, que nós possamos orar a Deus, pedir sabedoria, pedir direcionamento, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos direcione nisso que nós estamos fazendo. Mais do que entregar dízimos e ofertas, Ele espera ser honrado. Eu vou repetir de novo. Mais do que entregar dízimos e ofertas, Ele espera ser honrado. Então aqui 1 Samuel 2,30 fala assim, honre o Senhor. Se o honramos, Ele também nos honrará. Como o próprio Senhor afirmou, honrarei aqueles que me honram. Então que nós possamos buscar formas de honrar a Deus. E não só nos dízimos e nas ofertas, mas como que nós estamos honrando a Deus no nosso trabalho, como que nós estamos honrando a Deus na nossa casa, com o nosso cônjuge, com a nossa família, na nossa área de lazer, como que nós estamos honrando a Deus quando ninguém está vendo. Porque quando todos estão vendo, é muito fácil a gente falar que honra a Deus, tal, mas e quando ninguém está vendo? Como será que nós estamos honrando a Deus? Como será? E a minha pergunta é, será que estou realmente honrando ao Senhor ou estou apenas pensando e achando que eu estou honrando ao Senhor? Muitas vezes nós não sabemos se estamos honrando a Deus. É muito importante estar lendo a Bíblia, estar lendo a palavra para ter o direcionamento da palavra, que é a palavra de Deus, para que nós possamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos entender aquilo que Ele quer para nós. E aí, será que nós estamos honrando a Deus realmente ou não? O que precisa ser mudado? Comece a refletir sobre isso. O que precisa ser mudado na minha vida, na sua vida, para que nós possamos honrar mais a Deus? Porque o que eu espero, o que eu quero, eu sei que é complicado, mas eu quero honrar a Deus em todas as áreas da minha vida. Eu quero fazer isso, por mais que seja difícil, por mais que nós somos falhos, mas Deus, Ele nos dá força, amém? Então, para refletir, será que o meu objetivo de prosperidade é apenas para mim mesmo? Ou vou estar abençoando outros no processo? E aqui em Tiago 4,3 fala assim, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, será que as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso objetivo principal é apenas ficar rico para esbanjar,
para gastar tudo futilmente ou para honrar a Deus ou para abençoar a vida de outras pessoas? Como que nós estamos fazendo? Como que nós estamos vivendo? Aonde que o nosso ego está nisso? Será que nós estamos deixando o nosso ego nos levar para um lugar que Deus não quer que nós vamos? E essa daqui é uma das partes que eu mais gosto. Fala assim, ó: mas por que Deus pede para ser honrado? Eu ficava pensando sobre isso. Por que que Deus quer tanto assim ser honrado? Por quê? E aí, irmãos, veio essa resposta aqui, ó: que Deus é completo e não carece de coisa alguma. Deus não quer ser honrado para mudar algo nele. Ele quer ser honrado para mudar algo em nós, para mudar algo em mim e em você. Então, Deus, a essência de Deus sempre é e sempre vai ser a mesma. Mas eu e você não. Quando nós buscamos honrar a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com tudo que nós podemos oferecer para esse Deus em praticar o fruto do Espírito, em ajudar o nosso próximo, em fazer várias coisas. Mas quando nós fazemos isso, nós não estamos mudando Deus, nós não estamos mudando a essência de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos mudando a nós mesmos. Quando você dá o dízimo, você dá a oferta, você dá a primazia, quando você ajuda o seu próximo, quando você ajuda com várias coisas que você pode ajudar o seu próximo, a fazer uma lição de casa, a apenas conversar, apenas ouvir a pessoa. Tem várias coisas que nós podemos fazer para honrar Deus aqui nessa terra, né? A praticar o amor ao próximo. Então, quando nós fazemos isso, quem muda somos nós mesmos, sabe por quê? Porque a avareza vai embora, a frieza vai embora, a negatividade vai embora. E nós começamos a dar lugar ao fruto do Espírito, que é o que Deus quer para mim, para minha vida e para sua vida, amém? A lei das primícias. Então, olha só, o que o dicionário fala, ó? O dicionário Aurélio, ele define primícias como primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros. E não tá no livro, tá? Mas eu vi um vídeo do Luciano Subirá, ele falando do filho dele. Não que eu tô falando assim porque você tem que fazer isso, não, tá? Ele falou sobre essas leis das primícias, né? Pro filho dele e tal. E aí ele falou assim que o filho dele, quando começou a trabalhar, o primeiro salário que ele ganhou, ele deu de primícias para o Senhor, para que fosse abençoado todo o restante dos salários dele. Não estou falando para você fazer isso, que é obrigatório fazer isso, tá? É apenas uma história que eu ouvi o Luciano Subirá contando. Eu vi um vídeo no YouTube dele falando sobre isso, mas eu não vou saber qual vídeo que é agora, mas ele falou algo sobre isso. E eu fiquei pensando, né? Como que é importante nós honrarmos a Deus quando nós começamos em um serviço novo, quando nós acordamos, se a gente puder acordar um pouco mais cedo, para os primeiros minutos do nosso dia, ou a primeira hora do nosso dia, a gente passar com Deus, para que Ele venha abençoar o restante do nosso dia. Fiquei pensando muito sobre isso, o quanto que é importante essas coisas, né? Então, assim, fica evidente que as primícias representam, acima de tudo, a parte principal, a prioridade, que pertence exclusivamente ao Senhor. Separar a primeira porção em honra a Ele libera, por consequência, a bênção sobre o restante. Então foi isso que eu falei ali, né? Que o Luciano Subirá falou do filho dele. E, assim, você, não sei como que está a sua condição financeira, não sei como é que está as suas condições, mas que nós possamos vir a honrar a Deus. E assim, procura sempre fazer de coração, porque eu fico pensando muito nisso. Será que Deus está aceitando o meu dízimo, a minha oferta, a minha primazia? Será que Ele está aceitando? E eu oro pedindo para Deus aceitar isso, porque nós temos que fazer tudo de coração, de coração. É igual aquela viúva, né? Que deu as únicas moedas que ela tinha. Era só o que ela tinha, mas ela fez o melhor do fundo do coração dela. E isso que importa para Deus. Não importa se é 1.000, 2.000, 1 milhão ou R$1, mas o que importa é que seja de coração, é que seja de verdade. E Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o busquem de verdade e em coração. Ele fala que nós vamos ser respondidos, que Ele vai dar a resposta pra gente quando nós o buscarmos de coração.
buscarmos com intensidade. Então, como praticar as primícias hoje? E alguns pregadores fazem distinção entre primícias e dízimos, distinção que de fato existia no Antigo Testamento, e ensinam os cristãos a, além de devolverem a 10ª parte, ofertarem também o equivalente a um dia de trabalho. Ofertar 1 dividido por 30, né, do salário, representando o primeiro dia de trabalho do mês, primeiro dia de salário. Aconselho que trabalhadores com renda variável ofertem como primícia o primeiro ganho recebido do mês, o lucro da primeira venda, o pagamento da primeira comissão ou o primeiro serviço prestado. Só falando, pessoal, que eu fiz um resumo do resumo, tá, pessoal? É só algumas informações mesmo, porque o livro ele tem, acho que é mais de 200 páginas, é muita informação, é muito conteúdo, tá bom? E eu vou ver se eu consigo deixar aqui um link, vê se eu consigo lá na Amazon algum link lá, se caso você quiser adquirir esse livro. Eu recomendo, tá? Eu gostei demais. E eu vou ver se eu acho algum link. Se você quiser ajudar o canal e comprar por esse link, eu vou agradecer muito, já agradeço, tá bom? É só um resumo mesmo, bem com algumas informações que eu achei bem relevantes para estar compartilhando aqui nesse resumo, tá bom? Mas já estamos quase finalizando. Então aqui, pelo que eu entendi, além dos dízimos e as ofertas, também tem as primícias, né? Que seria um dia do seu salário, que é 1 dividido por 30. Então vamos lá, vamos finalizar. Então onde entregar? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Por isso, aqueles que me perguntam sobre o destino da oferta de primícias, minha orientação é simples: entreguem na mesma igreja local, onde já entregam os dízimos e ofertas. E aqui, para finalizar, ele fala do saco furado. Não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha possuir, a não ser que tenham valor para o reino de Cristo. Então, que nós possamos parar de ficar dando valor às coisas desse mundo, que não agregam em nada, não agregam na salvação de outras pessoas, não agregam no conhecimento de outras pessoas, tá? Que nós possamos parar de dar valor a coisas que realmente não tem valor, e que nós possamos dar mais valor às coisas de Deus. E para finalizar, pessoal, para refletir aqui, ó, se por um lado a prática da lei das primícias conduz à bênção ao darmos prioridade ao Senhor, por outro, colocá-lo em último lugar, como algo secundário em nossas prioridades, produz o efeito contrário, produz maldição. E aí você fala, nossa, então quer dizer que se eu der as primícias, eu seria abençoado, e se não, eu seria amaldiçoado? Então, pessoal, olha só. Tem uma explicação aqui, que ele fala no livro, e eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Fala assim, ó, Deus enviou para o profeta Ageu para exortar o povo que havia retornado do exílio babilônico a reconsiderar suas prioridades. A mensagem central está em Ageu, capítulo 1, versículo 2 a 11. Então eu recomendo que vocês leiam, tá? Que vocês leiam. E aí, ó, um desses versículos fala assim, ó: plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Então, fala, o que eu entendo aqui, pessoal, é que nós temos que honrar a Deus em tudo o que nós pudermos, em todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós não honramos a Deus, quando nós desonramos a Deus, é como se os nossos bolsos estivessem furados. As coisas acontecem para nosso revés, parece, às vezes, sabe? Nós temos essa impressão. E esse é o resumo, tá? Essa é a parte 1. Se caso você quiser a parte 2, deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo a continuação. Ou se você quiser que eu faça o resumo de algum outro livro que você quer aprender as lições, fala aí que eu posso estar comprando, adquirindo, para poder ler e fazer um resumo bem legalzinho aqui para vocês. Eu espero ter explicado da melhor forma possível, tá? Para o seu entendimento. E deixa aí um gostei, deixa o seu comentário me dizendo qual lição você mais gostou aqui nesse vídeo, tá? Se você gostou desse formato de vídeo em slide, beleza? E vou deixar outro vídeo aqui, ó, para você estar assistindo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha agregado muito conteúdo na sua vida. E se você conhece alguém que precisa aprender sobre isso, manda para essa pessoa no WhatsApp, no Instagram, tá bom? É isso, que Deus te abençoe. Muito obrigado e até mais.